Quer saber como empreender com segurança e ter resultados? Está começando Franquias. A escolha certa do melhor negócio. Franquias. Com Jacques Greenberg. Alô, alô, alô! Seja bem-vindo, bem-vinda ao Franquias, o podcast com foco no segmento que mais cresce, não só no Brasil, mas no mundo. Aqui falamos sobre franquias, sobre como escolher a franquia certa, a importância da consultoria de campo, para você franqueado, dicas, insights, para você investidor, como escolher a franquia certa. E para você franqueador, conhecer nossos convidados especiais, consultores, palestrantes que trazem a cada episódio um conteúdo novo e revolucionário para o nosso segmento. E hoje não poderíamos deixar de ter a participação dessa pessoa especial no Franquias, Cris de Paula, sócia na Único Consultoria, palestrante e treinadora, especialista em franchise. Cris, seja bem-vinda ao Franquias. Obrigada, Jacques. Para mim é um prazer estar aqui batendo esse papo com você, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo seu tempo, por trazer o seu conteúdo aqui para nós. Sabemos já que a Único é referência quando uma rede de franquias busca uma consultoria, mas mais do que isso, sabemos da força do seu nome como profissional no segmento de franquias, né, no franchise no Brasil, né, o quanto que você estuda, o quanto que você é comprometida, né, para o fortalecimento do franchise no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la contratando a sua consultoria, né, para uma rede que eu atuei alguns anos atrás e foi fantástico e desde então não perdemos contato. Cris, então, mais uma vez, bem-vinda ao nosso bate-papo. E o assunto de hoje é para falarmos sobre a importância da consultoria de campo nas redes de franquias. E eu gostaria que você falasse um pouco para quem é investidor, para quem ainda não é um franqueado e não conhece sobre a consultoria de campo, explicasse o que seria a consultoria de campo e por qual motivo é tão importante, né, inclusive na escolha de uma nova franquia, porque se deve avaliar como funciona a consultoria de campo daquela rede. Perfeito, Jacques. Eu acho que assim, a pessoa que for investir no sistema de franchising, o olhar dela direcionado não só na viabilidade, né, enfim, que vai passar pelos campos do que ele precisa entender, como perfil, segmento e viabilidade, mas focando agora no que você está me trazendo, que é a consultoria de campo, ele precisa avaliar qual é o suporte que esse franqueador entrega para ele, não só antes dele comprar a franquia, né, naquele momento que ele está comprando de implantação, que é super importante, mas no decorrer da gestão do contrato dele junto ao franqueador, enquanto ele é franqueado dessa rede. Então, por exemplo, existem redes, porque a lei, ela não te obriga a dar um determinado, isso que é bacana, já que um determinado suporte para o franqueado. Ela fala que você sim tem que prestar um suporte, mas qual suporte é o franqueador que vai decidir perante o conhecimento dele do sistema, do negócio e o que é melhor para o franqueado. Então, o franqueador tem a habilidade, dentro da rede, de definir o suporte que ele vai entregar. Por outro lado, o investidor, ou enfim, o futuro promissor aí franqueado, ele precisa entender se esse suporte é suficiente ou não para ele. E comparar, Jacques, nada melhor do que comparar a outras redes, a outros franqueadores do mesmo segmento, né? Porque existem redes que... e aí vai de encontro também com o segmento. O que muda o suporte da consultoria de campo, com muita delicadeza, é o segmento. Se a gente estiver, por exemplo, falando aqui de um segmento de alimentação, a gente aí tem que ter um suporte também de uma nutricionista, né? De um consultor que vai ter a habilidade de falar sobre gestão financeira, sobre marketing, sobre posicionamento do negócio do franqueado, enfim. Ele tem que ir de acordo com o segmento. Se a gente estiver falando de vestuário,
ele também vai poder aqui incluir, sai a nutricionista, entra o visual merchandising, por exemplo, né? Então a gente tem aí variações dentro do segmento, mas a comparação, então aquele investidor que estiver buscando uma rede, ele tem que buscar bater, conversar, né? Enfim, participar de mais de um processo de seleção do mesmo segmento, porque não tem que comparar banana com banana, né? Então vamos lá, do mesmo segmento, e comparar se o benefício que ele vai ter como suporte na jornada dele como franqueado vai atender às necessidades dele. E aí ele vai falar, opa, espera aí, mas por que esse franqueador tem aqui a nutricionista mensal e o outro tem trimestral? Por que é presencial, o outro é online? Entende as necessidades e veja se faz sentido para você como um promissor franqueado. Que legal, que legal. Quanta dica. Olha, nem começamos o Franquias e olha só a aula que já tivemos. Bater né? papo Olha é com a gente só. mesmo, né, Jacques? E falar de um negócio que a gente é apaixonado, que a gente já vivencia há anos, é com naturalidade ainda. Não tem como, né? Não tem como. Isso é muito legal. E, Cris, eu queria que você também trouxesse para nós, hoje até, né? A pandemia trouxe muito disso, uma consultoria à distância de forma remota. Né, um Sim. acompanhamento de forma online e com muito conteúdo gravado dentro de universidades corporativas, né, que são os treinamentos gravados, conteúdos que ficam aí nas redes de franquias. Já outras franquias, no pós-pandemia, acabou trazendo, retomando também a consultoria com visita, né, de forma presencial. Então, são vários formatos. Você poderia explicar um pouco quais são esses formatos e o que um futuro investidor, o que um franqueado pode esperar da rede de franquia com cada um deles? Porque não existe certo ou errado. Existe Correto. o que funciona para aquele segmento, para aquele negócio. Né? Então, se você puder explicar os que você conhece hoje no mercado e como eles funcionam, seria interessante para que pudesse abrir um pouco a nossa mente para quem está em dúvida. Porque tem pessoas, tem investidor que falam, não, mas eu quero que eles venham me visitar, eu gosto desse contato. Tem pessoas que eu falo, não, eu prefiro ter um apoio online, porque eu não perco tempo, porque numa visita eu vou ter que sair para almoçar com um consultor, eu vou ficar 2 dias com ele. Então, são estilos. Né? Dentro da sua experiência atual, quais são os estilos que existem e mais ou menos como funciona cada um deles? Tá. Vamos lá, Jacques, para mim você falou uma coisa que é fundamental e é uma das minhas frases que eu mais repito em aulas, em treinamentos, ou mesmo quando a gente cria as universidades, né? Para algumas redes de franquia. Não existe certo e errado. Existe o que se aproxima do propósito daquela marca, daquela franqueadora, né? É o que ela já testou, acertou e errou, e ela coloca em prática e replica todo esse conhecimento. A pandemia trouxe para a gente, Jacques, uma expertise que já existia, mas que não era implantada, né? Que ela era muito pouco utilizada, mal vista, que é online, que é o que a gente está fazendo agora. Quantas vezes a gente se reúne e grava ao vivo, né? E hoje a gente está aqui nesse bate-papo descontraído. Grava presencial, né? Na verdade, não para poder transmitir no online, porque ao vivo já é. Mas acontece o seguinte: a pandemia trouxe, então, essa consultoria remota, né? Aonde o franqueado ele tem até uma reciprocidade maior por parte da franqueadora, porque estreitou mais ainda ela. Antes ele já tinha um canal de comunicação, né? Uma ouvidoria, um telefone que ele poderia pegar, tirar uma dúvida e tal, mas a consultoria reforçou esse formato, esse modelo. Então ele tem aí uma aproximação maior, né? Claro que se a gente for avaliar, a consultoria online não funciona para todos os modelos. De novo, se a gente tem aí uma franquia de marketing digital, putz, fantástico, perfeito. Ele pode até fazer um presencial para estreitar algumas coisas, porque o relacionamento, ela é a base. O presencial, ele é muito importante. É quando você se conecta olhando olho no olho, né, com a pessoa. Mas ele também acelerou alguns processos, ele trouxe facilidades, ele trouxe maior desempenho para algumas situações, né, onde ficava se aguardando uma visita do consultor, às vezes a cada 2 meses, 3 meses, enfim, de acordo com cada modelo de negócio. Uma coisa que é importante deixar claro aqui, até uma dica, já que para quem estiver de olho, analisando o circular de oferta, de franquia, essa coisa toda, é que
Alguns franqueadores, eles assumem aí essa parte financeira da consultoria, né? É um serviço, sim, que é prestado pelo franqueador e que ele também pode ter uma taxa por visita. O formato como ele vai fazer é de acordo com o modelo de negócio dele. Tem franqueadores que, se você não solicitar a consultoria de campo, que, por exemplo, o franqueador entende que para aquele formato é importante que o consultor visite a unidade presencial a cada 3 meses. Mas aí o franqueado, ele tem a necessidade de receber a consultoria a cada 2. Então, o franqueador faz a parte dele mandando a cada 3, e cada vez que o franqueado solicita, ele paga o deslocamento daquele consultor, ele paga a alimentação, hospedagem, enfim, o que for necessário, né? Então, não existe um modelo cravado, todo franqueador paga consultor de campo, sim, paga a remuneração dele, né, o fixo, vamos chamar de salário, mas esse deslocamento, ou essa visita a mais, plus, que é por necessidade do franqueado, precisa ver a base da circular, o que está escrito, e sim, ela pode ser paga pelo franqueado, tá? O deslocamento do consultor ou algumas outras despesas. Mas, quando a gente tem um outro formato, é a consultoria tradicional, que vamos chamar da presencial, e para cada segmento ela é diferenciada, porque existem consultores que vai para uma região para poder atender um determinado franqueado, ele fica naquela unidade 2 dias. Tem consultor que passa meio período. Ou seja, esse consultor ele tem que se programar, desenhar um plano de ação para entender a oportunidade da região que ele vai explorar com esse franqueado de melhorias para o ponto de venda, para aquela unidade, né? Mostrar para o franqueado o que está acontecendo em torno dele, se ele não observou, né? Esse consultor ele tem que se preparar muito bem antes de ir. Não é só conhecer com profundidade o negócio, mas é entender da região também. E, de novo, pegar toda a expertise do franqueado por estar naquela região e somar os conhecimentos para desenhar uma melhoria para a operação, né? Desenhar e depois um plano de ação. Depois de um tempo, identificar se as melhorias foram aplicadas, tanto por parte do franqueado, quanto do franqueador. E esse acompanhamento, ele pode ser presencial, ele pode ser por evidência, se o franqueado tinha uma ação para fazer, ele fotografa, encaminha, né? Depois pode ser por online, para poder agilizar, facilitar. Então, assim, os formatos, o que trouxe aí de novidade é o online, né? Essa consultoria online, esse bate-papo, enfim, esse tipo de coisa. Mas ele não descartou o presencial. E a gente já está, graças a Deus, aí um tempo da pandemia, né? E eu posso te afirmar, com as redes que a gente trabalha aqui, que a gente aplica treinamento, faz todo esse apoio para os franqueadores na parte de educação corporativa, que a maior parte das redes já estão no presencial. Porque também a pandemia deixou um vácuo muito grande de relacionamento. Então, os franqueados têm a necessidade, e não é carência, é de conhecimento, é de desenvolvimento. Porque o consultor também tem o papel, Jacques, além de entender melhoria, a performance do ponto de venda, né, orientar com relação à equipe, a treinar e capacitar. Em muitas redes, quem treina o ponto de venda é o consultor de campo. Quando ele vai fazer a visita, ele já identifica, ou o próprio franqueado já avisa, eu estou com essa demanda aqui, rotatividade grande, esse tipo de ação, como que eu faço? O consultor já traz um modelo, ele aplica, ou mesmo ele já encaminha para o franqueado aplicar, e depois ele faz aí uma revisão junto com o franqueado e com a equipe de como que está, né? O importante também é deixar claro que o direcionamento da consultoria de campo é pro franqueado, né? Ele chega na equipe, mas quem chega com muito mais facilidade e habilidade é o franqueado e não o consultor, né? O consultor de campo, ele é um grande elo, é assim que ele tem que ser visto, entre o franqueador e o franqueado. A figura, né, do franqueador, vamos chamar a figura física dele, né, o Jacques, por exemplo, ele não consegue estar em todas as unidades e nem criando e desenvolvendo, né, aperfeiçoando essa rede, dando essa consultoria, mas ele consegue sim ter, vamos chamar, de equipe, né, fortalecida, desenvolvida para poder entregar o que tem de melhor do que ele está buscando para a rede de franquia dele. E alguns pontos, né, que você conseguiu deixar muito mais claro para nós
que é exatamente o que você acredita, né? Não existe certo ou errado, existe o que se adequa aos objetivos de cada rede de franquias, né? E dentro do seu segmento. Mas, para o investidor, é muito importante ele observar, né, somente na COF, no contrato, se aquela rede que ele está buscando ingressar, se a consultoria é por conta da franqueadora ou se a cada visita, por exemplo, presencial, tem um custo. Né? Tem algumas até que prometem 2 vezes por ano uma visita por conta da franqueadora, e quando o franqueado precisa de uma visita extra, precisando de um suporte, ele pode contratar à parte aquela visita. Né? Isso, a lei de franquia não diz como funciona, né, esse formato. Então, é importante entender e conhecer cada franquia, cada rede, como ela trabalha, né? E eu também sempre sugiro, né, você conversar com outros franqueados para entender como é essa consultoria de campo, como funciona. Eu acredito muito na universidade corporativa, que é algo a mais do consultor, do trabalho do consultor. É um conteúdo feito com exclusividade para cada rede de franquia, né? Um conteúdo personalizado que não ajuda só o novo franqueado ou franqueada, né? É um conteúdo focado em toda a estrutura daquela franquia, né? Para todos que ali irão trabalhar e trabalham. Então, é muito legal você também ir atrás, saber se a rede de franquia ela tem uma universidade corporativa, quais são os conteúdos que ela traz, que, para mim, tudo isso faz parte de uma consultoria. É isso mesmo. Que a franqueadora traz. Mas a gente tem 2 pontos importantes aqui, Jacques. O primeiro é, o investidor, ele precisa... e aí é um outro tema para a gente ser abordado, mas eu acho que já que a gente está tocando tanto no investidor, ele precisa sim conversar com franqueados existentes e franqueados que já saíram da rede, para entender se realmente o suporte de consultoria e outros que foram prometidos na adesão, né, quando ele está ingressando na rede, se realmente são aplicados de fato, né, no decorrer do contrato. Então, a gente volta, isso daí é um outro bate-papo que eu adoro falar também, que é a busca aí pela franquia ideal, ou enfim, né, algo que vai tornar sucesso para ambos os lados. E, por outro lado, quando a franqueadora, a gente aqui na Único, nosso principal pilar é criar e desenvolver conteúdos presenciais, online, para universidades. Então, a gente já criou a Universidade do Mania de Churrasco, da Casa Balduco, enfim, entre outras que a gente pode abordar, mas onde a gente tem um direcionamento muito especial de conteúdos gradual para esse franqueado e para a equipe dele, né? Se a gente estiver falando de rotatividade de equipe, como a gente teve na pandemia, lá vai ter um conteúdo direcionado. E tem pílulas, tem facilidades, tem cases, a gente pode monitorar, enfim, dependendo da plataforma que cada rede utiliza, ela monitora o quanto foi visto, o quanto foi atrativo aquele tema, seja um tema de engajamento, de melhorar aí a performance do líder daquela rede, de ticket médio, porque a gente tem aqui um linguajar, né, Jacques? Muito a gente acha que é simples, né? Ticket médio, é PA, enfim. E no decorrer do dia a dia, você está ali treinando aquelas pessoas e as pessoas não sabem nem o significado do que você está falando, cara. Então, tem um ponto de atenção de beabá. Vamos brincar, eu chamo aqui de dicionário do franchising, quando o cara vai comprar a franquia, que ele precisa saber o que é royalties, o que é taxa de propaganda, o que é o papel do franqueado, do franqueador, enfim. E para a equipe, é o dia a dia dela. O que essa equipe utiliza? Se a gente estiver falando aí de gestão, de indicadores, quais são os termos? O que significa? Vamos dar um passo atrás, porque o óbvio não é óbvio. É o meu maior aprendizado dos últimos anos. O óbvio não é óbvio. A gente tem que falar e entender, escutar da boca da outra pessoa se realmente ela compreendeu o que a gente disse. Para que essa pessoa tenha uma evolução no desenvolvimento dela, né? Para que o consultor, quando for fazer o trabalho, ele consiga entregar um conteúdo de acordo com o conhecimento da equipe dele, da rede dele como um todo. Né? Então, assim, é importante, e a gente está sempre querendo subir a régua, claro, mas o básico tem que ser bem feito. E quando a gente cria uma universidade, a gente cria aí pilares. É desde a primeira série. Isso que é gostoso. Vamos conhecer a marca, vamos conhecer o propósito dessa marca, como ela nasceu, vamos engajar, vamos se conectar com essa energia desse negócio.
né? A Chili Beans, que é uma das redes que a gente também desenvolve conteúdo aí há muitos anos já, ela tem isso muito enraizado nessa questão do propósito. A Casa Balduco com a questão da família, né, do que a gente traz de experiência. Então você conecta pelo propósito essa equipe e depois você mergulha dentro de um conhecimento de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, enfim, do que é necessário para cada rede, né, do que naquele momento também a rede está precisando. E existem várias formas, você cria um passaporte, onde a pessoa vai carimbando, enfim, seja online ou presencial, que ela vai tendo aquele conteúdo, ela vai se engajando. A gente tem aí a oportunidade de criar pílulas de vídeo rapidinho, né? Pontos de atenção, minutos, enfim, aonde vai ser um conteúdo leve, mas que engaja e traz um conhecimento para que ele coloque aquela semana em prática, na rede dele, né? Então, não só os conteúdos presenciais, os treinamentos, as convenções, para poder realmente aí tirar o que essa rede tem de melhor, mas o online, ele é fundamental para caminhar em paralelo ao presencial. Ele é complementar, né, Jacques? É complementar. Que legal, que legal. Você ouve Franquias com Jacques Greenberg. E agora, vou até fugir um pouco do padrão aqui, né? O legal é que nada é combinado, as perguntas vão surgindo. Pois aqui. gente, eu não recebi nenhum adiantamento aqui de Cris, não, a gente vai falar nem o tema. Cris é franchise, vamos embora, tamo junto. Aqui a gente pega os convidados tudo de surpresa, porque quem sabe o famoso segura nos 30. E, na verdade, eu queria até fugir um pouco, Cris, do padrão aqui, que o foco é falar para investidores, franqueados, mas eu vejo muitas redes de franquias um pouco ainda perdidas nos dias de hoje, de como criar uma universidade corporativa, de como separar o consultor de campo para não gerar conflito com a universidade corporativa, não gerar conflito com as convenções. E daí eu pergunto, eu sei que a Único ela faz esse tipo de trabalho, né? Correto. Um dos principais aí de vocês. E então, para quem quer montar, eu sou dono de uma rede de franquias, eu tenho uma franqueadora e eu quero organizar a parte de consultoria e treinamentos da minha rede, né? Quais são os primeiros passos que vocês, dentro da Único, dizem para os seus clientes? Qual é o momento certo de criar a universidade corporativa e quais serão os primeiros passos? Tá, o primeiro passo é me liga e me contrata. Brincadeira. O que a gente sempre fala, Jacques, as redes já possuem uma bagagem muito boa de conteúdo. O que, na maioria das vezes, a gente entra, a gente reorganiza esses conteúdos, né? Porque o conteúdo ele é vivo, mas existem coisas que são perenes dentro daquela rede, né? A forma como ela nasceu, o propósito, o engajamento, enfim, alguns temas que a gente aborda que vão se repetir. A gente só vai falar mais do mesmo. E outros temas que são vivos, que eles têm que ir aperfeiçoando, criando as séries, desenvolvendo, aumentando o nível de engajamento junto ao tema, enfim. Então, a primeira coisa é entender o que já existe dentro da rede, né? Para ver se aquele conteúdo está defasado ou se ele ainda é atual. E aí pensar num formato de escola. Quando eu entro, qual é o primeiro passo? O que eu preciso conhecer? O que eu preciso saber? E desenhar essa trilha educacional tanto para o franqueado, quanto para o líder e quanto para a equipe de vendas de base, enfim, né, de acordo com cada modelo. Ou seja, a gente também não pode pensar em desenvolver só o colaborador e esquecer do franqueado. Até mesmo porque o franqueado muitas vezes é o próprio multiplicador da rede dele, né? Ele também tem o papel de capacitar a equipe dele. Então ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ter novas técnicas, né, dentro daquele modelo de negócio para poder replicar. Ele precisa vender com naturalidade como que tem que ser um atendimento para a rede dele. E em algumas vezes, quando às vezes os próprios consultores de campo desenham esses conteúdos, outras vezes existem empresas especializadas como a minha, entre outras dentro do segmento, que desenvolvem o conteúdo. Para algumas redes, por exemplo, a gente desenvolve o conteúdo e não treina. A gente treina o consultor replica isso, né?
quando é presencial. Para outras redes, a gente vai lá para um estúdio e grava, e aí cria uma trilha online para essa universidade. Para outras redes, a gente aplica no presencial. Então, assim, a gente vai adaptando. O importante da universidade é que ela tenha todos os temas que são fundamentais para aquela operação, né, ter êxito, né, ter sucesso, enfim. A palavra sucesso é relativa, então eu não gosto muito de utilizar, porque as pessoas às vezes confundem. Franqueado também, às vezes, do mesmo jeito que tem bom franqueador, tem franqueadores ruins, e a mesma coisa franqueados, bons e ruins, né? São pessoas, seres humanos, vamos pensar assim, né? Então, acontece que às vezes ele quer delegar um papel que é dele para um outro. Então, é importante que tenha essa trilha educacional para todos as pessoas que são importantes dentro desse desenvolvimento dessa franquia, né, para que ele tenha um ganho aí dentro daquela operação para ambos os lados. Porque se o franqueado vai bem, Jacques, o franqueador automaticamente vai bem. Não tem segredo. E a equipe também. Quando a pessoa está feliz, ela não dá trabalho para ninguém. Tá ganhando dinheiro, amor? A franquia pode ser ruim, mas se o franqueado estiver ganhando dinheiro, ele não reclama. Né? Então, assim, o franqueador tem que pensar, cara, o que eu posso fazer para desenvolver melhor o meu franqueado? Então, se a gente estiver falando de alimentação, tem que ter treinamento de nutricionista, tem que ter de higiene, Anvisa, tem que ter de boas maneiras. Sim, precisamos falar disso também, que é importante, de higiene. Precisamos falar de ticket médio, precisamos falar de atendimento, de script de vendas, né? Precisamos falar de marketing. Então, assim, são vários pontos que esse franqueador tem que estar atento dentro da universidade para ser desenvolvido e mesclando formas diferentes. Porque as pessoas aprendem de formas diferentes. Tem pessoas que têm que escutar e para elas já é suficiente. Outras precisam escrever, outras têm que participar para poder compreender o conteúdo que está sendo dado pela rede. Né? Então, o franqueador tem que desenvolver formas diferentes de entregar o mesmo conteúdo, Jacques, para que ele consiga engajar a maior parte de pessoas dentro da rede dele, para que sim, ele tenha aí o êxito que ele busca dentro dos negócios. Que legal. Você falou uma coisa que eu acredito muito. O franqueado ganha dinheiro, o franqueado tendo o sucesso, o que ele acredita ser sucesso, ele não enche a paciência da franqueadora. Né? E a franqueadora acaba crescendo junto, né? Se ela tiver a maior parte. E eu acredito muito que todo esse trabalho de consultoria de campo, universidade corporativa, convenções bem planejadas, com conteúdos, palestras, né? Conteúdos inovadores, conteúdos pontuais e de necessidade da rede, faz com que o franqueado tenha mais sucesso e ele consiga crescer. O franqueado crescendo não reclama, se o franqueado cresce não reclama, a franqueadora cresce junto. Né? Então, é todo um contexto, porque eu converso, como você, com muitas redes de franquias e eu observo que o franqueador muitas vezes acha que universidade corporativa, treinamento, contratar uma empresa como a Único é despesa. Eles muitas vezes não percebem a longo prazo o quanto isso se reverte na saúde do negócio deles, né? Até porque o que eu mais escuto é, Cris, para que eu vou contratar se amanhã ele vai para outra operação do lado por R$50? Eu entendi. Então você vai deixar esse mesmo colaborador aqui falando errado ou maltratando o seu cliente? Só porque ele vai para outro por R$50? Você não vai conectar ele à sua marca, ao seu propósito? Né? E é muito louco, porque tem franqueado que investe aí $500 mil, $1 milhão numa unidade, né, para poder montar uma unidade. Claro que a gente tem micro franquia, tem franquias com investimentos menores, mas na hora que a gente vai avaliar se tiver uma operação de shopping, ponto comercial, mais investimento da abertura da unidade, enfim, reforma, o cara põe mais de $500 mil, $1 milhão, enfim, depende do tamanho do negócio, e aí tem particularidades. Mas, na hora que ele olha para dentro da rede dele, ele fala, não, eu não vou gastar com isso. Ele só esqueceu que ele já colocou todo o dinheiro dele, às vezes de uma vida, naquela operação. Porque do mesmo jeito que o franqueador precisa treinar os franqueados também podem contratar. Não é só o franqueador que pode contratar. Principalmente, Jacques, aqueles franqueados que são ou desenvolvedores de área, né? Enfim, que tem mais de uma unidade.
Eu trabalho aqui para um franqueado, por exemplo, de uma rede, que ele tem 10 ou 12 operações daquela rede. Eu faço um trabalho para a franqueadora e para o franqueado, a parte diferente, que são necessidades diferentes, mas todas de desenvolvimento, né? Então, assim, o franqueado também tem que ter esse olhar pro negócio dele, o quanto ele precisa desenvolver e aprimorar. Porque não adianta nada ele fazer um baita investimento e achar que também é só papel do franqueador treinar. E aí a gente tem casos diferentes, né? O franqueador pode te dar o global, o máximo, mas às vezes no detalhe, você pode muito bem treinar a sua equipe, você franqueado ou contratar alguém para que treine a sua equipe, né? De alguma forma. Que legal. E eu acredito muito nisso. E voltando até falando, quando se fala aqui de despesa, né? Montar toda essa estrutura, contratar uma empresa especializada, é que, na verdade, não é só ir lá e gravar o que já sabe. Né? As pessoas falam, o valor do seu cachê da sua palestra para a minha convenção de franqueados está alto. Mas não é, eu não vou pegar uma palestra padrão que eu faço no evento da KLA Eventos, da Magia do Mundo dos Negócios, e fazer a mesma palestra numa convenção de franqueados. Nós iremos estudar, fazer cliente oculto, entender as necessidades dos franqueados, personalizar e desenvolver do zero, de forma pedagógica, todo aquele conteúdo. Se a franqueadora não tiver uma plataforma, iremos juntos ajudar a escolher a plataforma certa. É uma consultoria agregada. É isso então, mesmo. isso tem que perceber, e eu tenho certeza que os franqueados lá na ponta vão perceber a diferença e a valorização do seu negócio. É verdade, então, e a dica, né, Cris? E para você que é investidor, que está buscando uma franquia nova, querendo conhecer, independente do segmento, tá? Independente do segmento, pergunte para a pessoa que está fazendo o seu atendimento como funciona a consultoria de campo, se tem universidade corporativa, se foi a única consultoria que desenvolveu, porque daí você já fica tranquilo, sabe que qualidade, né? Não é errado, pergunta, quem sabe. Qual é a periodicidade que esse consultor acompanha, qual é a forma da entrega dessa consultoria, né? Enfim, o gargalo daquela rede, o que os franqueados mais utilizam na consultoria. A hora de perguntar, eu sempre falo, no processo de seleção, investigue, não tenha preguiça, não dá mais para o candidato hoje falar, fui enganado, comprei. Imagina, foi enganado não, hoje em dia aí tem a Associação Brasileira de Franchise que dá conteúdo, a gente nos nossos canais que a gente transfere conteúdo gratuito, enfim. Então assim, existe lugares para você se preparar, para você poder investigar. Então não dá para se fazer de leigo hoje em dia, quando você vai buscar investir numa rede de franquia. Né? É papel também do candidato de investigar aonde ele está colocando o dinheiro dele. E do franqueador, quem é esse candidato que quer entrar para o meu negócio. Tem ambos os lados aí. E você sabe que uma coisa, a gente vai muito de encontro, a gente tem muita sinergia, Jaques, eu e você, nesse sentido de que a Único, ela é único, né? Por um motivo. Porque quando eu criei e desenvolvi a minha empresa, eu queria algo que fosse direcionado. Eu não quero um copy-colle, eu quero algo que eu crie com base na necessidade daquele cliente. É por isso que é único. Então, os projetos são únicos. Né? Hoje, a gente aqui dentro da Único, a gente tem a área que é de parcerias estratégicas, né? Então, conectando, a Único hoje ela é único, conectando e desenvolvendo, né? A parte de educação. Então, conectando, porque a gente traz aí toda uma parte de parcerias estratégicas, né, de patrocínio que a gente busca para redes franqueadores, outros segmentos, e o desenvolvimento, que é toda essa parte aí que a gente direciona tanto para a equipe do franqueador, que a gente também não pode esquecer que essa equipe também precisa ser abastecida, atualizada, treinada, né, na verdade, quanto para o franqueado e para a equipe do franqueado, até a ponta. Que legal, que legal. Cris, infelizmente estamos chegando ao final do Franquias de hoje, com uma aula incrível. Já deixou gostinho de quero mais. Inclusive, o nosso próximo bate-papo com você, eu quero falar sobre como escolher a franquia certa. Tá? Fantástico. É um tema que eu também sou apaixonado. Já vou aqui antecipando o convite, que em breve queremos você de volta. Vamos lá, vai ser um prazer. E eu gostaria, Cris, que você deixasse aqui, para quem quer conhecer um pouco mais o trabalho da Único,
qual o canal, a pessoa pode fazer, quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, entrar em contato com você, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e aproveitar, pedir para você deixar uma mensagem final aqui para a nossa audiência. Perfeito, Jax. Pode ser pelo Instagram, lá tem todos os meus contatos, Cristiane de Paula, _oficial, né, que é o Instagram. E aí tem celular, enfim, tem e-mail, tem todos os contatos para a gente, se eu puder colaborar de alguma forma, eu estou sempre à disposição, porque eu acho que o primordial para o sistema, para que a gente faça com que ele melhore a cada dia, é a gente também, além de trabalhar e cobrar, é também se doar de alguma forma, levando conteúdo, levando conhecimento para as pessoas. A minha mensagem, Jax, é para aquele franqueado que está dentro da rede, voltado aí para a área da consultoria de campo, é que ele tenha aí para que ele abra as portas da universidade não, mas da franquia dele, né, para que ele receba esse consultor de braços abertos, absorvendo todo esse conteúdo, todo esse conhecimento desse consultor, para que ele aplique, para que ele tenha bons resultados no ponto de venda dele. Porque na maioria das vezes o que a gente vê é uma resistência muito grande do franqueado em receber o consultor. Né? Então, escute o seu consultor, entenda o que ele tem de potencial para que você faça aprimoramentos no seu negócio e tenha aí os resultados esperados. Legal, muito obrigado, Cris de Paula aqui no Franquias. Muito obrigado a você, nossa audiência maravilhosa. Gostou das dicas? Compartilhe com seus colegas, compartilhe com a sua rede de franquias. Compartilhe, deixe seu comentário aqui no Spotify, no canal do YouTube. Não perca tempo. E eu espero você na próxima semana. Um grande abraço. Cris, obrigado pela aula de hoje, pela parceria e pelo conteúdo maravilhoso. Gratidão, viu, Jax, por poder dividir com você, que também é um expert dentro do sistema, e dividir todo esse conhecimento. Muito obrigada pelo convite. Franquias, com Jax Greenberg.